Olá pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo aqui para a gente continuar o nosso estudo sobre o capítulo 23 do livro dos médiuns, das obsessões, né? Então, continuando aqui nos itens, hoje a gente vai fazer o estudo do item 252, né? Eu, Robson, Jordelei, Carla, se quiserem dar um oi para o pessoal, fica à vontade. Então, vamos iniciando aqui nossa jornada de hoje. Gostaria de ler, Carla? Segunda parte do livro dos médiuns, capítulo 23, da obsessão, item 252. As imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Aqui vai um exemplo notável que pode servir para a instrução de todos. Havia umas irmãs que se encontravam desde alguns anos vítimas de depredações muito desagradáveis. Suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas e crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Essas senhoras, vivendo numa pequena localidade de província, nunca tinham ouvido falar de espiritismo. A primeira ideia que lhes veio foi, naturalmente, a de que estavam às voltas com brincalhões de mau gosto. Porém, a persistência e as precauções que tomavam, lhes tiraram essa ideia. Só muito tempo depois, por algumas indicações, acharam que deviam procurar-nos, para saberem a causa de tais depredações e lhes darem remédio, se fosse possível. Sobre a causa não havia dúvida, o remédio era mais difícil. O espírito que se manifestava por semelhantes atos era evidentemente malfazejo. Evocado, mostrou-se de grande perversidade e inacessível a qualquer sentimento bom. A prece, no entanto, pareceu exercer sobre ele uma influência salutar. Mas, após algum tempo de interrupção, recomeçaram as depredações. Eis o conselho que, a propósito, nos deu um espírito superior. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor do próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas a caridade da língua, pois, infelizmente, elas não sabem conter as suas e não demonstram, por atos de piedade, o desejo que têm de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer do próximo e o espírito que as obsedia toma sua desforra. Porquanto, em vida, foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve que se afastar por efeito de atos repreensíveis ou maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Como ponderássemos que essas palavras pareciam um tanto severas e que talvez fosse conveniente adoçá-las para serem transmitidas, o Espírito acrescentou: devo dizer o que digo e como digo, porque as pessoas de quem se trata têm o hábito de supor que nenhum mal fazem com a língua, quando o fazem muitíssimo.
Por isso, preciso é ferir-lhes o espírito, de maneira que lhes sirva de advertência séria. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, e que o mais seguro de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Sem dúvida, os bons espíritos têm mais poder do que os maus, e a vontade deles basta para afastar esses últimos. Eles, porém, só assistem os que os secundam pelos esforços que fazem por melhorar-se, sem o que se afastam e deixam o campo livre aos maus, que se tornam, assim, em certos casos, instrumentos de punição, visto que os bons permitem que hajam para esse fim. Eu acho muito interessante essa parte do livro, pois na segunda parte está em como evitar, né? O capítulo está baseado em como evitar como a obsessão. E eis um relato muito belo que tem na obra de Kardec, principalmente nas revistas espíritas, publicado por ele, tem muitos exemplos de situações aonde eram evocados. Veja, usava esse termo porque o processo da desobsessão em um grupo, ele se dá exatamente pelo fato de pegar o nome de uma pessoa, abrir uma oração e fazer o trabalho, o atendimento energético para aquela pessoa em específico. No instante que se faz isso, se evocam os espíritos que estão ao seu redor. E então começam as manifestações. Porém, Kardec, nessa fase de trabalho que ele estava inserido, era um pouco, com a permissão da espiritualidade, era ainda permitido pegar um caso específico e chamar o espírito que estava ali. Porque o objetivo principal era o esclarecimento daqueles fatos que ocorriam. E vocês verão, ao longo da obra de Kardec, inúmeras histórias contadas sobre inúmeras regiões que existiam na França, que sabia-se que era, entre aspas, mal assombrado, né? Fenômenos estranhos e tudo. Esse é um dos casos que Kardec apresentou na revista e trouxe também para o compilado, para o livro dos médiuns. Mas o ponto primordial desse texto, que é sobre o processo da desobsessão, de como evitar, veja que a gente cai de novo no termo do Evangelho, que é a caridade. Porém, dessa forma, a espiritualidade, ela é muito clara no tipo de caridade que é a de não falar de pessoas alheias, né? Ou seja, não falar pelas costas, não ser os fofoqueiros ou os prenunciadores das notícias primeiras sobre as fofocas da vizinhança e de tudo. E veja que muitas vezes a gente faz isso de uma forma que não parece ser pesado. Às vezes nós entramos numa roda de amigos e a gente fala de algum assunto particular. Agora, nem todas as vezes que falamos, nós estamos sendo perniciosos, ou agindo de forma negativa. Às vezes nós usamos alguns exemplos para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, né? Então, mas muitas vezes a gente sabe que na sociedade tem isso de deixa eu te contar um negocinho que eu tô sabendo, sabe lá o Jordelei? Nossa, eu descobri um negócio, Jordelei, que vai cair o queixo. E aí começa a se propagar as histórias. A espiritualidade que ali veio trazer a mensagem, que nada mais é do que um dos guias, um dos mentores, um dos anjos de guarda. Veja que dentro do texto ele usa diferentes nomenclaturas dos espíritos que ali estavam envolvidos
daquelas senhoras, pois ele era conhecedor do que ocorria. Procurava-se a terapêutica da doutrinária, aliviava-se um tempo, passado um determinado tempo, voltava-se a agir da mesma forma. Voltando a agir da mesma forma, o que acontece? A obsessão retornava. Então, o processo de desobsediar-se está na transformação moral. Está na transformação de que aos poucos a gente deixe de agir como agíamos e começarmos a agir de forma muito mais serena e mais tranquila. E esse item 252, ele é incrível, porque eu acho que é um dos mais claros e exatos. Não fica dúvida do que tem que ser feito. Ó, é isso e é isso. E desçam ao fundo das suas consciências. Mais uma vez, lembrando o Evangelho, quando Jesus diz para entrar no nosso quarto, quando a gente quisesse entrar em contato com Ele. E quando a gente quer entrar em contato com nós mesmos, é adentrar ao fundo das nossas consciências. O que eu tenho feito? A revisão, né, como aconselha no Livro dos Espíritos, a revisão diária dos nossos atos, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente se propôs a fazer e aquilo que a gente se propõe ainda no dia de amanhã a fazer. E quando a gente fala dentro de todo o ensinamento que nós temos sobre o Espiritismo, sobre tudo que os Espíritos nos trazem, de que a gente veio aqui para a nossa evolução individual. E tudo aquilo que a gente puder fazer pelo outro é como se fosse um bônus para nós, bem egoisticamente falando. Mas a gente veio aqui para a nossa evolução. E quando nós falamos em autoconhecimento, a gente fala em olhar para dentro de nós mesmos. E aquilo que tem à nossa volta, a gente analisar o que tem à minha volta, quem está à minha volta e o que está à minha volta para ser instrumento da minha melhoria moral, do meu autodescobrimento. Então, eu não tomo o outro como um crítico do outro, mas eu tomo o outro como o que nele desperta em mim. O que ele faz despertar em mim para que eu possa cada vez mais olhar para mim mesmo e não apenas e principalmente criticar o outro por aquilo pelas escolhas que ele faz. Então, mais uma vez, reforçando, o conhecer é o conhecer a si mesmo, a nossa grande tarefa aqui na encarnação, encarnados. Como eu gosto bastante, né, de uma abordagem assim, ligada às questões energéticas, né, então eu acabo sempre, às vezes, né, não sempre, mas frisando essa questão, né. E se a gente para pensar que aqui nesse trecho, nesse item, ele traz aqui uma manifestação física mesmo, né? De roupas rasgadas, espalhadas pela casa, mesmo trancando as chaves, a roupa parecia lá rasgada, jogada no telhado, até inclusive, né? E aí a gente lembra da manifestação física para acontecer, ela tem que ter a energia do espírito, a energia da natureza e a energia do médium, né? O ectoplasma, né? Então, uma dessas irmãs, ou todas elas, despendendo essas energias ectoplasmáticas densas, porque elas praticavam a maledicência, né? Elas se afinizavam com esse espírito, e esse espírito, como era um algoz delas desencarnado, que elas tratavam mal também, ele acaba fazendo pregando essas peças, né? Usando da sua energia. E aí ele fala da questão aqui, né, que é interessante, porque quando ele é evocado esse espírito, a prece é algo que vai trazer uma influência salutar sobre esse espírito. Só que como as irmãs ali são recorrentes na questão da maledicência, de falar mal dos outros, como o Jordelê estava comentando, essa influência acaba voltando e acontecendo as mesmas coisas, né? Então, como é importante, né? Que ele vai abrir esse capítulo assim: as imperfeições morais do obsidiado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação.
Ou seja, se eu tenho imperfeições, eu tenho que ir corrigindo elas para que eu não me afinize mais com esse tipo de energias e que eu tenha mais equilíbrio nas minhas vivências, né? E aí depois ele vai falar aqui também que foi uma questão necessária, né, de ele trazer essa mensagem, o espírito aqui, um espírito superior, protetor delas, vai trazer essa questão de que é necessário falar que elas são maledicentes de fato, porque elas têm que, é o único jeito delas saberem que elas têm que modificar isso nelas, para poder realmente ter uma quebra desse vínculo, né? Acho que era mais ou menos isso que eu queria comentar, assim. E aí eles falam aqui também, o que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem, né? Então, usar a língua que o Espírito traz aqui, né, não para falar mal das pessoas, mas para fazer o oposto, né? Conectar com o alto, conectar com Deus, conectar com Jesus, com a entidade que elas acreditassem naquela época e simplesmente despender bons pensamentos e boas vibrações para quem está necessitando disso no momento. Que não pudesse oferecer um pão ou um abrigo ou algo assim, mas que ofereça uma prece sincera, né? Só isso já bastaria para desvincular esse irmão, né, infeliz que estava praticando esses atos assim, né? Porque é consequência dos atos das irmãs também. Eu acho que eu vou fazer igual na sexta-feira, que o mentor fala 20 minutos, e aí depois eu só tenho o trabalho de resumir a fala dele em 2 minutos. Porque ele já falou o que era importante, né? Eu acho que o coração dessa mensagem é justamente isso que você destacou, né, Fábio? Que é a primeira frase. As imperfeições morais do obsediado são muitas vezes um obstáculo para a sua libertação. Acho até que Kardec foi generoso aqui, né? Porque eu acho que é quase sempre a culpa é da imperfeição moral do obsediado, né? Ele que fica atraindo as reações, né, dos outros contra ele mesmo. Só que essas imperfeições morais fica parecendo que está muito ligado só ao comportamento do jeito que Kardec está explicando, porque ele tinha que ser muito didático, né? Ele não estava falando de reforma íntima da maneira que a gente conhece, apesar de é isso que ele está falando, né? Você tem que acabar com as suas imperfeições morais para você poder não ser obsediado, né? E aí passa um pouco pelo que Jordelei falou, né? Dessa consciência do comportamento e de você perceber o quanto isso é a lição que vem ali, né? Que você não quer fazer aos outros o que você também não quer que os outros façam com você. Mas para além do comportamento, né? Que é o que o Kardec fala e que Jordelei destacou bastante, aí passa muito pelo que a Carla trouxe, né? Que eu preciso saber que esse comportamento vem de algo que está dentro de mim e que não é bem eu só mudar o comportamento, porque senão eu vou estar sendo falso, né? Então elas tinham esse hábito de falar mal dos outros. De onde vinha essa necessidade? Ela vinha do espírito delas ter algum tipo de prazer em fazer isso, né? Ou de remexer, né? Como o Jordelei ilustrou, assim, fiquei sabendo tal coisa. Mas de onde vem o prazer, né, da gente fazer isso? Porque se você pensar bem, você não ganha nada fazendo isso, né? É uma bobagem fazer isso, só que dá aquela energia, assim, de onde vem essa energia? Essa energia vem, né, dessas imperfeições morais que a gente ainda guarda. Então, se a gente não consegue observar essas imperfeições morais de uma maneira muito honesta, e de entender que mudar a imperfeição moral não é só mudar comportamento, então não era só as irmãs pararem de falar mal, né? Elas têm que entender que elas tinham que enxergar naquele espírito que elas humilharam, né, ou fizeram uso do trabalho dele como um irmão, né, que elas tinham que entender que ali tinham alguém que estava magoado com elas, que elas tinham que movimentar o sentimento delas. Então, no fundo, essa transformação moral passa por a gente aprender a emitir sentimentos mais elevados pelo outro, né? Essa é a grande dificuldade nossa, por quê? Porque a gente é muito fechado no nosso orgulho de achar que a gente é melhor que o outro, né? E a gente ainda é muito preso no egoísmo, que a gente quer isso só pra gente, né? Todo mundo tem que me considerar, mas eu não preciso considerar ninguém, né? E é isso, né? E o Kardec mesmo falava, orgulho e egoísmo são as suas grandes feridas, né? E ele sempre volta nisso. Mas então, quando ele fala em transformação, né, da parte moral, é basicamente o que ele fala o evangelho inteiro, né, baseado em Jesus, mas ele destaca isso muito.
Agora, imaginem, né, se essas irmãs fizessem esse movimento mesmo de se melhorarem e de se conectarem com uma espiritualidade diferente, né, mais elevada, né, a quantidade de ectoplasma que elas conseguiriam movimentar para um trabalho benéfico, né, seja de cura, seja com uma finalidade que seja nobre, né, porque aqui, nesse texto que o Kardec traz, elas têm uma capacidade fluídica, né, pessoal, que está sendo usada de uma forma errada, né, que permite ao espírito um espírito zombeteiro, brincalhão, se manifestar de uma forma inadequada. Mas e se elas polarizassem para o alto, para as energias mais salutares, bons espíritos se acoplariam e permitiriam com que elas, como médiums que são, operassem prodígios, né, milagres, né, sei lá, na visão da época, talvez. Posso te atropelar, Jordani? Pode, deve. Nós estamos virando aqui grandes enganchadores, né? Porque um vai pegando o gancho do e pegando o gancho do que o Robson comentou, e lembrando em tempos de mídia que a gente recebe figurinhas e memes e coisas e tiradinhas o tempo todo. Agora há pouco eu recebi uma coisa engraçada que dizia assim: eu estou perdoando todo mundo ao meu redor porque eu não quero vir na próxima encarnação e ter que aguentar de novo, né? Então, ou seja, eu estou perdoando simplesmente porque eu acho que na próxima encarnação eu não vou vir de novo com essa pessoa. E aí entra no comportamento que o Robson falou, e que justamente o Kardec ele coloca como uma mudança de comportamento, mas é lógico que intrinsecamente já está chamando para a reforma íntima, que ele faz em toda a obra, né? E por que eu estou fazendo tal ato? Por que eu estou doando algo? Por que eu estou perdoando alguém? Qual é a minha intenção real quando eu faço algo pensando em fazer o bem? É um sentimento genuíno? É uma predisposição que me faça, a partir do sentimento, agir dessa forma? Ou é simplesmente eu querer aparecer de forma mais bonitinha, de forma mais superficial? Porque a gente nunca está sozinho, a gente sabe que os espíritos, eles nos acompanham e eles sabem exatamente o que a gente pensa, o que a gente emana, o que a gente faz quando ninguém está vendo. Então, quando ninguém está vendo, será que eu estou agindo conforme o meu comportamento? Será que o bem que eu estou fazendo é tão... a generosidade é realmente verdadeira? E lógico que isso não nos impede qualquer perdão. O perdão, ele liberta, e mesmo que eu não esteja realmente, não seja genuíno, não seja um sentimento verdadeiro, o meu perdão, mas o outro que vai ser perdoado, ele se sente liberto. Ele se sente liberto, então o bem já começa por aí. Mas quando eu posso fazer o bem genuíno, eu beneficio não só o outro, mas a mim também. Então, essa autoanálise, essa análise de quais as minhas intenções quando eu faço alguma coisa. Só ia antes contar uma historinha que eu lembrei agora do Chico. E tinha uma senhora que ia sempre lá no Chico pedir receituário. E aí ela... Toda vez que o Chico passava para ir para o trabalho dele, né, ele trabalhava numa repartição, ela sempre vinha com uma história de sofrimento e tudo, e o Chico tentava evitar. E aí, certa vez, o Chico estava passando atrasado e ela chamou Chico, Chico. E nesse processo, o Chico disse: vou me atrasar, vai dar ruim, vai acontecer... Ele estava achando um problema. E o Emmanuel chamou a atenção dele e disse: não, você precisa escutar o que ela tem para falar. E aí o Chico disse: tá, tudo bem. E foi lá e ela disse: não, Chico, é que eu não tenho dinheiro para comprar esses remédios. E eu quero melhorar. Mas eu não sei o que fazer. E o Emmanuel recomendou que ela rasgasse um pedacinho de papel
e tomasse ele como remédio, né? E aí, passado um tempo, o Chico passando por lá de novo, ela enxerga o Chico, ela começa a gritar, Chico, Chico, Chico. E o Chico diz, de novo, né? Não sei o quê. E aí o Emmanuel disse, mas ela está te chamando, você precisa dar atenção a ela. E aí o Chico parou, virou e disse, pois não, minha irmã. E ela, eu me curei, que Deus te abençoe. E disse que passou uma energia muito forte, que o Chico ficou impressionado com a energia. E o Emmanuel disse, imagina se essa força fosse para te agredir. Né? Então, o recado é, a força que nós temos no falar é muito forte. E o que a gente fala se concretiza. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa língua. Que a gente abençoe mais, né? Que a gente bendiga mais. Acho que esse é um dos primeiros caminhos para a reforma íntima e para o trabalho ao nosso redor. Muito bem. Esse vídeo ficou muito legal. E essa história do Chico é muito tocante mesmo. Obrigado pela lembrança, Jordelei. Então, gente, obrigado aí pela paciência, pela companhia de vocês. A gente volta no próximo estudo. Até mais. Tchau, tchau.